Maranata. Amém. Um feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, no nosso canal do YouTube, seja ao vivo ou seja posteriormente esse vídeo gravado. Sejam bem-vindos a esse momento que nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina, a lição que foi estudada aí durante a semana. Antes até de falar um pouco da lição, Edmilson, um bom dia para você também. Bom dia. Nós acabamos de assistir o Informativo Mundial das Missões, né? Ele sempre apresenta uma história marcante de algum local, né, que faz parte da região que será ajudada durante o trimestre, né, com as ofertas que são dadas durante o trimestre. Se você está aqui com a sua lição, né, você pode acompanhar no verso da lição, né, na contracapa, né? Não, no verso, na realidade, na contracapa é outra coisa. Que a divisão que será auxiliada nesse trimestre é a nossa divisão sul-americana. E, especialmente nesse trimestre, né, os projetos que são ajudados, talvez a primeira vez que eu percebo isso, só são construções de novas igrejas, assim como nós vimos essa que foi apresentada no informativo, né? Então, tem igrejas que serão construídas na Bolívia e no Brasil. 4 igrejas em cada um desses países. E até de forma mais particular, eu fico feliz porque uma igreja vai ser construída na minha cidade natal, em Santos, né? Então, parte das ofertas que você doa durante esse trimestre, né, nos cultos, enfim, parte dessa oferta chegará a esses projetos, né? Então, além das nossas orações, né, que Deus possa tocar em seu coração para que você possa ajudar, se for possível, financeiramente, para que mais igrejas sejam construídas e assim mais pessoas possam ter acesso à mensagem de Deus, possam ser ajudadas, assim como nós vimos na história, e nas outras cidades também que serão beneficiadas, né? Cada trimestre são divisões diferentes, são auxiliadas, né? A gente tem o privilégio hoje de ver em vídeo, antigamente, né, Edmilson? Já que a gente está falando muito de antigamente esses dias, né? Antigamente era no gogó mesmo. Antigamente vinha aqui, uma pessoa apresentava as histórias, tudo. Agora a gente tem a felicidade de ver o vídeo, às vezes, da própria pessoa falando sobre a sua história, contando as necessidades locais e tudo. Isso a gente fica feliz de saber. E lembrar que a nossa igreja não é uma igreja local, é uma igreja global, né? O povo de Deus, ele se auxilia globalmente. Da mesma forma que, em algum momento, nós podemos receber algum tipo de auxílio vindo de fora, né? Nós também podemos ajudar alguns irmãos e irmãs que vivem em outros países, alguns com mais dificuldade, para que eles possam ter um pouco mais de conforto na pregação do Evangelho, né, nas suas igrejas, ou em outros projetos, geralmente são escolas, projetos de locais que são usados para a pregação do Evangelho. Então, que a gente possa se planejar para ajudar esses projetos. Muito bem. E chegamos aí ao segundo capítulo, né, dessa recapitulação de lição, né? O título da lição geral é Provados pelo Fogo, né? E o dessa semana foi os crisóis da vida. A gente tem visto muito falar sobre essa palavra crisóis, né, Edmilson? A gente vai ver muito durante o trimestre. Durante o trimestre a gente vai ver bastante. Hoje vai ser muito citado, né? E ela é mostrada de forma literal e também aplicada, né, para alguns conceitos que a lição apresenta, né? Inclusive, para facilitar até o entendimento, eu vou pedir para os meninos ali do audiovisual colocarem uma imagem que a gente baixou num crisol, tá? Isso vai ajudar a gente até durante o... A gente já tem uma noção do que é, tal, mas vendo como é, né? Não é bem essa, né? Os meninos estão vendo lá, né? A gente vai poder ter a possibilidade de entender até um pouco melhor assim o que o autor da lição quer falar quando ele faz uma alusão, quando ele usa como alegoria o crisol, né, nas suas aplicações, né? Mas eu quero convidar para... Oi? Podemos. Então, pronto, podemos. Então, antes da gente começar a entrar definitivamente aqui na lição, pedir para o Edmilson fazer uma oração. Ok. Vamos então curvar nossas frontes e em atitude de reverência buscar a Deus. Querido e eterno Deus, obrigado por mais uma oportunidade de podermos aqui juntos recapitularmos essa lição, estudarmos a Tua palavra através dela e tirar lições, Senhor Deus, para as nossas vidas. Fica com cada filho Teu aqui presente,
também aqueles que estão nos acompanhando de alguma forma, Tu possa nos instruir, Senhor Deus, a entender a mensagem que vai ser explanada nesses momentos. Fica, pois, conosco, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Lembrando que você que está aí assistindo a gente, pode deixar o seu comentário aí no chat ou na área de comentários, se você estiver vendo esse vídeo depois da transmissão. Você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, que assim que possível a gente pode ler aqui durante a transmissão ou depois a gente pode responder assim na parte de comentários. E a quem está aqui com a gente na igreja também pode fazer seus comentários, levante a mão, o microfone chegará até você. Essa visão, diferente da visão do trimestre anterior, que era mais histórica, né? Então os fatos já se apresentavam por si e as conclusões também. Essa é uma visão que a gente tem pode ter várias abordagens, né? Mediante o que estudamos durante a semana. Então, é importante que você possa dar a sua opinião, sua ideia, aquilo que você entendeu. A gente vai tentar aqui de forma interativa assim também trazer perguntas para que você possa participar, mas não deixe de participar, tá? A gente está aqui na frente, mas a gente fica feliz também quando os irmãos participam comentando, tá certo? Muito bem. Então, essa lição, ela eu estou gostando muito a princípio dessa lição, porque eu vi a primeira vez essa palavra crisol aqui na igreja, muito tempo atrás, né? Que era um material, era um recipiente, um artefato, vamos assim dizer, usado pelo ourives, né? Para derreter ouro. A minha visão, quando falava de crisol, né? Eu tinha eu via logo assim um ourives trabalhando, né, derretendo seu ouro. Assim como está na tela, né? Assim, desse jeito como está na tela, né? Isso, exato. Começa da tela aí. Mas a lição, ela está abrindo um leque de coisas que eu vi que o primeiro crisol que eu vi na vida foi lá nas Ameixas. Né? Lá também tinha crisol. Não, eu vou explicar depois no contexto da lição, tá. né? Mas a Marlete vai explicar logo aqui o que é um crisol. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Porque a lição de sábado, inclusive, faz uma introdução, né? Sobre como no laboratório, né? Enfim, aí você fica à vontade, Marlete. Não, então, a lição, ela trouxe o crisol como sendo um instrumento usado na química, né? Exato. Mas, assim, a gente tem dois tipos de crisol. Esse crisol, que é utilizado pelo ourives, que você falou, que é esse que está aparecendo. Isso. Na química, a gente chama ele de cadinho. O cadinho é um recipiente parecido com esse aí, de porcelana, e ele aguenta altíssimas temperaturas e baixíssimas temperaturas também. Então, altíssimas quanto seria, mais ou menos? O Edmilson traz essas informações aí. Vai trazer vai. Né? Vocês prepararam também. Não preparei não, mas ele me mostrou. E aí, também o nitrogênio líquido, quando a gente quer utilizar em algum organismo, a gente também coloca o nitrogênio líquido no cadinho também, né? Então, ele tem essa função de suportar altíssimas temperaturas até o ponto de fusão da substância. De algumas substâncias, né? Então, como nós vemos aí, o crisol é um recipiente que ele serve para fundir alguns elementos, algumas substâncias. Ele serve para purificar algumas substâncias e, dependendo de qual seja, às vezes ele quer a função de como é que diz? O ourives ou a pessoa que está manuseando ali, às vezes ele quer fundir, às vezes ele quer purificar. E eu estava pensando aqui, por exemplo, nessa questão do fundir aí, né, alguns elementos. Eu pensando aqui na fornalha ardente, né? Na fornalha ardente lá que estava os companheiros de Daniel. Quem estava com eles lá? Na fornalha. Quem estava com eles? O próprio Jesus. Então, ali havia uma espécie de fusão entre aqueles homens e Jesus. Então, quando você estiver passando por um crisol, né, que é o que nós vamos ver durante a semana, não tenha medo, porque Deus vai estar com você lá. E aí o máximo que pode acontecer é você ser fundido com Deus, com Jesus Cristo, para vocês se tornar um só. Não é o que diz a Bíblia?
né? Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, muitas vezes, quando nós estivermos passando no crisol da vida, Jesus está lá. E o fato dele estar lá, nós podemos ser fundidos com ele. Então, eu achei muito interessante aí essa questão do crisol. Oi, Ludemília. Só um minutinho, irmã. O microfone vai chegar até a senhora e todo mundo pode ouvir. Obrigada, Mara. Alô? Alô, bom dia, feliz sábado a todos. Então, eu achei interessante também, né? Aqui diz, à medida que o recipiente fica mais quente, né? Os materiais nele colocados têm várias reações, né? Isso, Ou várias reações. Pode fundir, ou pode derreter, dentre outras, né? Pode chiar, evaporar. esguichar, ou encandecer, né? Então, mas em qualquer que seja a reação, como você falou, Cristo vai estar lá conosco, né? Ou que você derreta, ou que você chie, ou que você encandeça mais ainda para a glória de Deus, né? Você evapora para o céu. Alguma reação... Mas não é para morrer, não. É para subir. Igual Elias. Então, durante esse passar pelo crisol, alguma reação você vai ter, né? Exato. Dependendo da matéria, alguma reação você vai ter. Achei muito interessante isso, né? Muito bem. Agora a pergunta que eu faço, vocês explanaram bem o crisol, como é ele tecnicamente, né? Para que ele é utilizado, as suas funções. Já abordamos, como você fez uma bela abordagem sobre, utilizando como exemplo a situação dos 3 jovens hebreus ali na fornalha ardente junto com Cristo, né? A pergunta que fica, e talvez seja essa que vai permear a nossa recapitulação aqui, por que passar pelo crisol? Mas antes nós vamos ler o verso A. Isso. Que eu achei bem interessante esse verso, porque ele é uma advertência para nós, que diz assim, amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então, às vezes eu estou sofrendo isso, eu estou passando isso, eu pensei que não ia acontecer comigo. Eu sou cristão, por que eu estou sofrendo, né? Então, Pedro diz assim, olha, não se assustem, não se espantem, se você estiver passando aqui não usa a palavra crisol, mas essa é o sentido, né? Quando vocês estiverem passando pelo crisol, né? Porque isso, se alegre, você ser coparticipante dos sofrimentos também de Cristo. Uma abordagem que eu já, começando a entrar aí nesse trecho aí de domingo, que o autor, ele, de forma brilhante, ele repete o verso áureo, que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, e é esse texto, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu fiquei olhando esse texto e fiquei pensando, logo Pedro falando isso? Porque Pedro talvez tenha sido um dos personagens, né? Se não o mais, mas um dos mais citados ali nos evangelhos, principalmente em situações de provações, né? Caminhando no mar, a negação de Jesus, a reação dele a dar uma fatiada na orelha de um dos soldados. Olha só quantas situações que Pedro passou, que são, de certo ponto, né, de certo ponto de vista, são provações que ele passou, né? Então, por que logo Pedro, né? Mas a pergunta já se responde logo na própria pergunta, porque justamente ele teve experiências como essa, né? E agora, nesse momento aqui, essa carta, o contexto dessa carta de Pedro, ele falando sobre isso, era um contexto em que as igrejas, não foi direcionada a uma igreja específica, mas sim uma das cartas que foi repassadas a várias igrejas,
boa parte das igrejas ali tinham mais gentios do que judeus, e era um período mais ou menos de 64, 65 depois de Cristo, período que Nero estava perseguindo já os cristãos. Então, muitas provações aqueles que aceitavam a Cristo estavam passando. Então, Pedro, sentindo que a experiência dele poderia colaborar com a vida das pessoas, ele dá esse conselho: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ou seja, se em algum momento, e aí isso é válido para eles e é válido para nós, se em algum momento disseram para você que a sua vida ia ficar plenamente facilitada ao você aceitar Cristo, duvide desse conselho, porque muitas vezes acaba mudando, invertendo, porque antes nós vivíamos sob o domínio do pecado. Então, Satanás ele não tinha mais o que fazer, não precisava mais o que fazer, já estava sob o controle dele. Mas no momento que somos só um minutinho, irmã. No momento que nós somos libertos do pecado, que nós conhecemos a verdade, aí começa a nossa luta. A luta contra o eu que nós crescemos, que nós desenvolvemos, a luta contra os costumes que nós tínhamos, e aí sim começa essa aprovação, irmã, por favor. Então, ainda falando, né, do verso áureo, nós aqui, né, ocidentais, aqui, os outros, eles trabalham, lidam melhor com esses crisóis, com esses problemas. E aqui a gente vê que, independente da gente ser cristão ou não, nessa vida nós estamos sujeitos a qualquer tipo de provação, a qualquer tipo de tristeza, a qualquer tipo de problema, né? Mas a gente, por exemplo, a morte, como nós temos vivido desde a pandemia para cá, a Igreja do Parque Piauí, muitas perdas e tal. Por mais que você esteja, entre aspas, esperando algo acontecer, quando aquilo acontece, você leva um choque. E às vezes, isso aqui, às vezes a gente fica sem entender e a gente não quer muito aceitar, né? Que aqui fala assim, ó, que os crisóis não nos deveriam surpreender. Exato, é não o que é? Pedro fala. Não deveria nos surpreender. E fala assim, em vez disso, deveriam ser consideradas normais. E elas podem e devem ser esperadas. Exato. Mas quem que está preparado? Quem está esperando uma coisa ruim acontecer? Né? A gente não quer aceitar. Mas a gente tinha que aceitar isso como se fosse uma coisa normal, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo, nesse mundo que estamos vivendo. Eu converso muito com a minha vizinha, ela não aceita essas coisas. Mas como, Ludemília? Como é que pode acontecer uma coisa com um inocente? Uma pessoa já nasce doente, ela não consegue entender isso, como eu também não entendia certo. Antes, né? Mas a gente tem que começar a mudar, se é que é possível, o nosso pensamento sobre essas surpresas, né? E falando dessa questão de mudar, essas coisas assim, o Marcelo está dizendo aqui que nós já estudamos essa lição anos atrás, e foi exatamente nessa lição de anos atrás que a gente viu, ou que pelo menos que eu vi, que o crisol era usado pelo o ourives, e o ourives era Deus, né? Mas essa lição ela está trazendo um novo leque, onde vai mostrar, e aqui ela vai mostrar os crisóis de Satanás, né? Então, aí quando eu vi a primeira lição, o crisol do pastor, aí eu pensei que a lição ela ia entrar nesse contexto, né? De que todos os crisóis são Deus usando tudo, mas na realidade tem também outros elementos, outros personagens que também usam crisol. E um deles é Satanás. Às vezes nós temos a tendência, falando sobre o crisol de Satanás, a gente tem a tendência de separar as coisas dessa vida, os acontecimentos, colocar só em duas caixas. Não, essa aqui foi Deus, essa foi Satanás. Essa aqui foi Deus, o que é bom foi Deus, e o que foi ruim foi Satanás. Mas, na realidade, também tem outros que nós vamos ver aqui durante a lição, mas Satanás, ele usa também o seu crisol, né? Exato. Então, aquelas aflições que aconteceram com Jó, não era o crisol de Deus, apesar de Deus ter usado aquele dali, de que Deus era um crisol de Satanás. E também aquela fornalha ardente ali não era Deus, não, eu vou colocar meus servos lá, porque para eles... Não, era um crisol de Satanás para destruir eles mesmos, né?
mas ali Deus estava com ele. Então é isso que a gente deve ter em mente, que mesmo o crisol não sendo de Deus, mesmo a aflição, a provação, quer dizer, a tentação, o que você está passando, não seja produzido por Deus, mas Deus vai estar lá. Deus vai estar nos ajudando nessa situação. Agora eu quero dar uma boa notícia, Edmilson. Oi. Uma boa notícia. Você gosta de boa Fale. notícia? Gosto sim. Muito bem. A questão, nós já entendemos que surgem surpresas, e essas surpresas são provações, são tribulações e dificuldades, né, que nem sempre, ou pelo menos na maioria delas, não são positivas, né? A boa notícia é a seguinte, que Pedro, ele ainda fala o seguinte, que a gente não deve se estranhar, né, com essas provações, né? E que a gente ainda tem que se alegrar com elas. Olha só, no versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Talvez se alegrar seja um pouco forte, mas glorificar a Deus por você estar passando dificuldade, eu gostaria que alguém me ensinasse essa receita, porque é difícil, né? A gente glorificar a Deus por a gente estar passando por algum tipo de aflição. Em tudo dai graças, né? Em tudo dá graças, mas a gente está falando isso aqui no contexto da igreja. A gente está aqui sentados, tranquilos, discutindo o tema. Mas e na hora da provação mesmo, na hora da dificuldade, na hora da dor? Seja no leito do hospital, seja quando você recebe a notícia do desemprego, seja quando acontece algum problema com algum familiar nosso. Você tem a plena calma para você parar e dar glória a Deus por isso? Difícil, né? Difícil. Mas é o conselho de Pedro. E principalmente quando a dor é grande, ela perturba a mente da pessoa. E a mente ficando perturbada, fica difícil o raciocínio lógico, né? Então é nessa hora que a gente tem que estar, nessa hora difícil, né? O que pode nos ajudar é, nesses momentos de dificuldade, lembrar que o que Cristo sofreu por nós. A gente não pode nem comparar a maior dificuldade, né, nossa com aquilo que Cristo sofreu por nós, porque todo o sofrimento que ele teve foi por toda a humanidade e por muitos que o rejeitariam, e ele sabia disso, que muitos iriam rejeitar o gigantesco amor que ele derramou dando a sua própria vida. Então, quando a gente olha para esse sacrifício, o nosso coração pode até se acalmar mais e a gente consegue agradecer, porque mesmo passando por provações, a gente tem a esperança de que essas provações vão acabar em algum momento. Elas vão acabar. Olha, aí... Mas assim, né, no momento da provação, do problema, a gente não entende nem aceita. Só depois, com o passar do tempo, você vai ver que foi uma ação de Deus e como aquilo foi o melhor para a sua vida. E nós vamos ver aqui também, na parte de terça-feira, os crisóis do pecado. O pecado também tem seus crisóis. Como eu estava dizendo, nem tudo foi Deus, nem tudo foi Satanás. É claro que um influencia, quer dizer, tanto Deus como Satanás influencia e nos coloca assim coisas na vida para a gente tomar nossas decisões, né? Mas nenhum força assim. Quer dizer, desculpe, Deus não força, né? Satanás força, mas Satanás não pega a nossa mão e faz isso. Mas o pecado também tem seus crisóis. Todos aqui presentes aqui são cientes do que nos acometeu há pouco tempo, né? Então, quando eu estava lá acompanhando meu sogro no hospital, né, e ele teve um problema pulmonar e sempre tinha um fisioterapeuta lá acompanhando ele, né? E eu ainda cheguei a ver ainda os dias que eu passei lá, ainda cheguei a ver 3 fisioterapeutas diferentes, né? E engraçado que, apesar deles já terem, eu acho que deve ter conversado com a Marta, com o Silvio, com o Marquinhos, que eram pessoas que também estavam lá, mas alguns deles chegaram e disseram assim, ele fumou muito, né? Ele fumou muito. Aí eu disse, olha, quando eu conheci ele em 80 e tanto, mas eu acho que se ele tiver fumado foi até 78, né?
porque eu não conheci ele antes, né? O certo é que ele diz, olha, aqui o pulmão dele está muito comprometido e ele tem sintomas de que foi uma pessoa fumante. Ou seja, em 78, mais ou menos, quando eles vieram aqui para Teresina, logo ele aceitou o evangelho. Eu acredito que nessa época de 78, talvez tenha sido quando ele parou de fumar. Depois, conversando com a Marta, parece que ele fumou até 40 e poucos anos, né? Ou seja, quando ele aceita o evangelho, ele é perdoado dos seus pecados. Foi perdoado, mas as sequelas ficou, né? E as sequelas, agora, ele estava colhendo, ele foi acometido de um problema pulmonar, e o fato dele ter fumado prejudicou muito o tratamento, né? E dificultou a recuperação. É isso que os fisioterapeutas falaram, pelo menos uns 2 falou comigo dessa forma. Então, realmente, o pecado, só ele em si, ele já traz seus crisóis. Então, às vezes, nós fazemos nossas escolhas, nós pecamos, nós erramos, e agora nós vamos pagar ou colher os frutos. Uma coisa que eu vi nas lições anteriores, que dizia o seguinte: nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Somos livres, mas as consequências nós não temos mais direito de escolher. Você fez as suas escolhas. As consequências nós vamos colher naturalmente, quer você queira ou quer não, você vai colher aquilo que você plantou. O versículo desse dia, né, de terça-feira, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E eu achei interessante aqui, a lição ela traz a ira divina, né, que é colocada aqui nesse versículo, como o ato divino de Deus permitir que os seres humanos colham aquilo que semearam. Ou seja, a ira divina não é algo ativo, é algo passivo. Simplesmente ele deixa a vida seguir seu curso. Ele não impede que a gente possa colher os resultados das decisões que nós tivemos, né? Deus seria injusto se a gente fizesse tudo que é errado e Deus estivesse ali consertando, que nem mãe faz, né? Filho joga o brinquedo no meio da casa, a mãe vem e conserta tudo. Deus seria injusto se ele ficasse consertando todos os erros que a gente faz. Então, a ira de Deus não é ativa, não é que ele vá se vingar da pessoa, simplesmente ele deixa ela colher as consequências. Mas ele traz uma solução para isso, né? Ele permite que as consequências aconteçam, né? Inclusive, até o Marcelo apresenta aqui, né, no comentário dele, né, que as situações em que nós mesmos nos colocamos nelas e as consequências sempre virão. Então, Deus permite que essas consequências aconteçam. Mas a gente poderia acusá-lo de tirano se ele não fizesse nada perante isso. Mas ele fez. Ele dá o seu filho, para que aquele que se arrependa dos seus pecados, mesmo que sofram as consequências, né, aqui parcialmente aqui na terra, mas esses que se arrependem do que fizeram, se arrependem das suas atitudes, possam ter a graça vinda da cruz do Calvário e assim ter seus pecados remidos, né? Veja só, a gente até passou um pouco rápido assim por cima assim, dessa parte dos crisóis de Satanás, o Edmilson comentou tudo, mas a nossa vida é andar em meio de leões querendo nos consumir. E o resultado de nós caímos nesse tipo de tentação são os pecados, e os pecados trazem consequências. Então, essas duas lições estão interligadas. É por isso que o conselho ainda de Pedro, ainda na sua carta, estou só voltando aqui um pouquinho para trazer esse trecho que eu acredito ser válido, né? Que nós temos que resistir firmes na fé, como está lá em 1 Pedro 5, no versículo 6. Resistir firmes na fé, na confiança de que, se nós depositarmos em Cristo, que foi aquele que já sofreu muito, né, e conhece todos os caminhos, né? E aqui Pedro, como o seu próprio exemplo, que pelos seus sofrimentos também aconselha-nos, né? Se nós resistirmos com fé, se nós confiarmos de que essas provações, esse leão ao nosso redor, essas coisas que acontecem na nossa vida podem ser passageiras, se nós confiarmos nisso, a gente tem a nossa vitória garantida, né?
como foi confirmada na cruz do Calvário. Essa certeza nos dá um pouco de força, nos dá um pouco de confiança para vivermos essas tribulações, esses problemas que vivemos no nosso dia a dia. Né? Certo. Então, sim, você pode voltar, sim. É porque às vezes a gente vai passando, né? Porque a gente tem uma visão, o outro tem outra. Por isso que nós estamos em 2 aqui e em vários aí para. Então você sinta a vontade para voltar em algum tempo. E nós vamos falar também que o crisol, ele tem a função de purificar. Então nós vamos ver aí os crisóis da purificação. Eu imaginava quando criança, né, que quando a pessoa estava escavando ouro, né, quando descobrisse uma pedra de ouro, né, aquele brilho que às vezes a gente via nos filmes, né, o brilho vinha na cara, no rosto da gente ali, tá? Mas uma pedra, uma pepita de ouro, quando ela é descoberta, na maioria das vezes, parece uma rocha comum. Tem um brilho, mas não é esse brilho lá. Então, quando o minério, como é o nome? O que escava lá, como é o nome que chama? O minerador, mas não é minério. Ele tira a rocha lá. Se ele não tiver uma visão, um olho clínico, não conhecer, ele vai passar por cima e nem percebe que ali é ouro. Aí, quando ele tira aquela pepita ali, ela vai passar no crisol para retirar as impurezas, ele se mistura com outros elementos para poder separar as impurezas e dá aquele brilho. Então, da mesma forma, o crisol, aliás, tem os crisóis da purificação que Deus até permite que aconteça, para que a gente seja purificado. Agora tem um ponto. Oi. Deus deseja fazer essa purificação. Deus deseja, assim como um minerador, buscar ali as pepitas ali escondidas. Era né? Garimpeiro. Que o garimpeiro, chamar, o garimpeiro, minerador, enfim. Né? Isso. Aquele que está buscando algo precioso. Isso. Né? Ele deseja e ele faz de tudo para buscar. Agora tem um ponto, e essa lição de quarta-feira ela apresenta esse ponto. Uma coisa é o minerador ou o garimpeiro procurar e achar. Outra coisa é a própria pepita não querer ser purificado. Por que eu estou falando isso? Na história que é apresentada aqui de quarta-feira, né, os versos, volta para o livro de Jeremias. É um período que o povo de Israel, mesmo sabendo que se fosse fiel a Deus e fizesse a sua vontade, ele estaria pelo menos protegido, né, de aflições e provas de problemas com as outras nações. O próprio povo, por várias e várias vezes, não queria ser fiel a Deus. Tem um texto aqui, né, que fala um pouco sobre isso, né, que é o texto aqui de Jeremias 9:7, que fala assim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha de meu povo. Esse era um contexto que, como eu estava falando, o povo estava prestes a ser levado cativo, e Jeremias era um dos profetas que mais clamava para o povo se arrepender, para que isso não acontecesse. E os versos aqui, do capítulo 9, os versos 13 e 14, apresentam a resposta do povo sobre esse clamor de Deus. A resposta do povo foi simples, deixou de lado a lei, endureceu o seu coração, e essa palavra endurecer o coração volta a aparecer na Bíblia, né? E acabaram seguindo os outros deuses. Ou seja, o povo rejeitou ser purificado. Deus sabia e Deus sabe como você pode ser purificado, ser passado pelo fogo e sair ileso, né? Mas quantas e quantas vezes o povo fez antigamente e nós fazemos hoje em dia, que é rejeitar esse conselho. Olha, você está falando bem aqui, Você quer falar? Pode falar, Marcos. Esse termo, né, depurar, algumas residências têm o que é chamado de depurador de ar, né? Um limpador de ar. Aquele cheiro gorduroso que sai da comida, passa por ele retém a gordura e lança no ar um ar purificado, né? Separado da sujeira que fica ali naquele aparelho, né? Da mesma forma, é o que Deus quer fazer com a gente. Ele quer passar a gente nesse depurador,
reter as impurezas que ficaram sobre ele quando ele morreu na cruz, né, os nossos pecados, e nos lançar limpos, né, do outro lado. E só que é assim, isso é doloroso. Você ser depurado, você tirar, deixar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer todo dia, mas que é errado, é um processo muito difícil. Mas é o que precisa ser feito, que o Eric está falando que o povo de Israel não queria, porque ninguém queria passar por dor. Todo mundo estava muito acostumado com sua vidinha, né, que era errada. E ainda, só, desculpa, Edmilson, antes de passar para você, a questão é que o clamor de Deus para aquele povo, através de Jeremias, era porque, se eles não fizessem aquilo que havia se promovido, havia se proposto, ou seja, ser fiéis a Deus, isso havia sido dito para o povo desde o tempo da saída do Egito, que foi dito isso, situações drásticas poderiam acontecer. E aconteceu. O povo foi levado cativo, Jerusalém e toda a cidade foi totalmente destruída, o povo foi espalhado, e o texto de Jeremias fala sobre isso. O povo que antes vivia unido, era uma grande nação, foi espalhado. Olha só as consequências drásticas que aconteceram na vida do povo de Israel. A pergunta que eu faço agora, você vai esperar acontecer alguma coisa drástica na sua vida para você querer ser purificado por Deus? Foi bom vocês terem mencionado isso, porque é o seguinte: cada elemento ele tem um ponto, ele tem um ponto da temperatura que entra em fundição, se derrete, fusão, podemos assim, ter mais técnica. Aí eu fiz aqui uma pesquisa, vou pescar aqui, viu? Por exemplo, o ferro, eu vou botar assim por alto, que eu não vou entrar aqui em detalhe, 1.500 graus, né? O ouro, 1.064, o alumínio, né, em 64 graus Celsius, a rocha 700 a 800 graus Celsius, o chumbo 300 e poucos graus Celsius. Só para ter uma noção, quando a gente vai botar uma coisa no forno, a gente botava 180 graus, 200 e já é quente, que se encostar queima, né? Imagina esses 1000 aí, tanto essas. Então, por que eu trouxe esses números para cá? Porque é o seguinte, digamos que você vai, a pessoa que vai manusear o ferro, para ele chegar num ponto de líquido, né, ele vai ter que alcançar 1.538 graus Celsius. Já quem vai trabalhar com chumbo, como eu disse que tinha visto a primeira vez um crisol nas ameixas, né, é que o papai, naquela época, tinha essa questão de... Hoje não, hoje você vai nas casas especializadas, você encontra todo o material de pesca, do jeito que você quer, o tamanho que quer. Lá não, lá ele comprava o chumbo no tamanho, a peça, né, e ele ia derreter, eu via ele derretendo lá numa panela de ferro, colocava um moldezinho no chão, fazia um moldezinho no chão, e aí ele ia fazendo as chumbadas necessárias. Então, ali, aquela panela não deixava de ser um crisol, né, que ele ia derreter o chumbo e tal. Só lembrar que o crisol ele tem que suportar uma temperatura maior do que a disposição da... Exato. O ferro que era 1.500 e o chumbo 300, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que tipo de material é você? A Bíblia fala de corações, né? Coração de pedra e um coração de carne, né? A pedra, ela alcança a sua fusão em 700, 800. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esses elementos? Porque quanto mais duro você for, Deus vai aquecer mais o crisol. Vocês estão conseguindo entender que às vezes você sofre mais porque o seu coração é duro. Vocês já ouviram falar em coração de manteiga, não já? Fulano tem um coração de manteiga. Não precisa nem colocar ele no crisol. Só a temperatura do sol já derrete a manteiga. Então, se nós tivéssemos o coração de manteiga, eu não precisaria passar pelo crisol. O problema é que o nosso coração é um coração de pedra. E aí Deus tem que colocar uma temperatura altíssima, e aí você não está aguentando. Mas a culpa não é de Deus.
A culpa é sua, a culpa é minha, porque o meu coração é de pedra. E às vezes Deus quer até, porque Ele vai ver que você não vai suportar aquela temperatura, o que é que Ele faz? Ele muda o coração, né? Ele diz, eu quero tirar de vocês esse coração de pedra e colocar um coração de carne. A carne se derrete basta a água entrar em ebulição, né? É 90 graus, que ela entra? 100 graus, isso. Então, 100 graus, ela entra em ebulição, ferve, né? Querer falar bonito aqui, terminar errando. Aí ela entra e aí, dependendo do tempo, ela vai terminar se desmanchando. Então, Deus, às vezes, faz isso porque você não iria aguentar 700 a 800. Isso eu estou falando da rocha mais maleável, né? Porque tem outras que só de 1.100 a 1.200 graus Celsius. Isso, as rochas o quê? Ígneas. Essas que eu falei de 700 a 800 é as granito, né? As coisas mais... Então, aí vai depender muito de que material é o seu coração para que a temperatura que o crisol você vai passar. Então, estou terminando aquilo também. Então, vai depender muito de você. Então, não lamente se o seu crisol é muito quente. O meu crisol é mais quente do que o da Marlete. A culpa é sua, que o seu coração é duro. Se o seu coração fosse mole, então você não precisaria passar por uma temperatura tão alta. Então, falando aí das temperaturas, para cada material tem uma temperatura, né? Isso. Aí a gente vê a sapiência de Deus, né? Então, para cada material tem uma temperatura. Qual é a sua temperatura? Qual é o teu material? Qual o seu material? Né? Aí diz assim, Deus não vai dar nenhuma provação que você não possa suportar. Então, Ele conhece até onde você aguenta. Né? Muito bem. E lá não diz assim que você não sofreu até o sangue. Na Bíblia tem uma parte que diz isso, né? Que você não sofreu até o sangue. Então, às vezes a gente acha, meu Deus, mas está difícil demais. Eu não vou suportar isso. Por quê, meu Deus do céu? Que isso está acontecendo comigo e tal. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Deus sabe, Deus conhece nossa vida. Ele foi Ele que nos fez. Para cada um tem uma temperatura. Então, Ele sabe até onde eu posso suportar. Até onde eu posso suportar. Tá e certo. Pensando sobre esse porquê, a gente entrando aqui na lição de quinta, falando sobre os crisóis da maturidade, é claro que a gente gostaria de viver uma vida mais tranquila, né? Mas em alguns momentos da sua vida você pode ter que viver com algum tipo de espinho na carne, como o que Paulo cita, né? Que ele vivia, né? O texto de 2 Coríntios 12:7, ele fala que para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, isso, Paulo entendia, olha, Paulo, hein, falava isso, entendia que aquele sofrimento que alguns autores falam que era um problema na visão, outros falam que era um problema na fala, outros falam, enfim, cada estudioso bíblico apresenta diante dos seus estudos aí uma teoria sobre o que seria esse espinho. O que seria esse espinho. Mas o que eu quero falar sobre isso é que pode ter algum tipo de coisa que aconteça na sua vida, algum crisol que aconteça na sua vida, que você vai ter que conviver com ele durante a sua vida toda. Foi o que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo. Com Ellen White. E talvez se você comece a observar a sua vida, e você fica, às vezes passou ou passa tempos se perguntando com Deus o porquê que acontece especialmente isso com você e tal, pode ser que isso tenha que conviver com você a sua vida toda. Justamente para que você tenha maturidade espiritual. O autor fala em maturidade por causa disso. Porque em algumas situações, você vai ter que controlar a sua vida ou deixar com que Deus controle a sua vida, mesmo que você tenha que ter esse espinho durante ela. E Paulo dizia, né? Olha, Senhor, tira esse espinho. Aí o que foi que Deus disse para ele? Minha graça te basta. Tu vai viver com esse espinho aí, viu?
Exato, é importante isso. Não é o pecado, não tratar o pecado como um espinho, né? Mas é algo que pode te levar, né, a pecar ou que te ajude a evitar o pecado. Então, eu não sei, a vida de cada um é de cada um, mas fazendo uma análise da sua vida, o que é que acontece na sua vida que te ajuda a evitar a pecar? A primeira coisa que talvez o brasileiro pense é, se eu tivesse bastante dinheiro, seria bom, que ia ajudar minha família, que ia ajudar os amigos, tudo. Mas se você tivesse bastante dinheiro, o quanto que isso poderia te afastar da sua fidelidade com Deus, te afastar de você ter a sua comunhão com Deus? Eu estou falando de uma questão financeira, mas pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de social, de relacionamento. Cada um, né, entende o espinho como na prática da sua vida. Né? Você falando aí, eu me lembrei quando eu criança lá nas Ameixas, né, quando eu ficava lá e tinha as vaquejadas e tudo mais, aí eu via aquele monte de vaqueiro lá e eles colocam, me deu um branco agora, né, eu só lembro do nome estribo, mas eu acho que não era estribo. Eles colocam um arreio, acho que é arreio, não lembro direito o nome, me deu um branco agora. Na boca do cavalo, uns ferros que ele coloca aqui na boca do cavalo, né? E aí eles ficam para poder eles conduzirem. Ali dói, né? Eu vi os cavalos sofrendo com aquele negócio na boca, né? E eles ficam lá incomodados com aquele dali, mas ali com aquele instrumento na boca do cavalo. O vaqueiro, o cavaleiro, ele conduz o cavalo para onde ele quer através do... Eu não sei se é bride o nome. Hã? Eu não sei se é bride. Bride. Bride o nome que bota. Isso, o estribo é onde coloca os pés, de outra coisa. É a bride. Aí ele conduz aquilo dali com a facilidade, porque o homem não tem força bruta para um cavalo, né? Aí como é que ele ia conduzir? Mas na hora que ele pega o cabresto e puxa para um lado, puxa para outro, quando ele puxa para trás, o cavalo já entende os comandos daquele ali, ele quer que ele vire, ele quer que vá, ele quer que pare. Então tudo isso, quando ele solta o cabresto, é para ele disparar, né, juntamente com a espora. Mas aí quando ele puxa, dói, aí ele... Exato. Então ele é obrigado a parar ou ele se... Então... Esse espinho na carne de Paulo era uma espécie de brite, né, que eu não lembro bem o nome, né? Aí, para que ele freasse, na hora que ele fosse pecar, Deus... para o lado, para o outro lado. Então, mas ali incomodava o cavalo. Exato. E complementando esse trecho aqui, segundo baseado aqui no texto de 2 Coríntios 12, do 7 a 10, né, como Paulo lidava com esse espinho, talvez a maior lição que Deus queria ensinar para ele é que ele só conseguiria ter poder para fazer as obras necessárias se ele tivesse que passar por essa fraqueza. Então, eu acredito que o poder que nós podemos ter dado por Deus vai se aperfeiçoar durante esses períodos de fraqueza. Porque nos momentos que nós estamos bem, que nós estamos fortes e tudo, a gente tem a tendência, não quero dizer que sempre, mas a gente tem a tendência a se afastar, porque está tudo bem. Né? Por que eu vou clamar a Deus se está tudo bem? Né? Mas a gente tem que estar vigilantes, firmes, para clamar a Deus, para dar glória a Ele em todos os momentos. Como a irmã falou lá no começo, em tudo dai graças, né? Nos momentos bons, mas nos momentos ruins, né? Nos momentos de dificuldade. Né? Gente, chegamos então mais um final da recapitulação. Não percam o estudo da lição deste trimestre. Né? Vai ser muitas lições, essas 2 primeiras lições já me abriu a visão para muitas coisas que eu não entendia, a questão de crisol, essas coisas que eu tinha eu estava bitolado no crisol do ourives, né? Mas são muitas coisas que são nossos crisóis da vida. Vamos então... É uma lição que vai nos ajudar a aperfeiçoar como filhos de Deus, a entender muitas dificuldades e
problemas que nós passamos. Por isso a importância de ser estudada dia a dia, porque talvez uma mensagem que você leia naquela manhã, ou no momento que você for fazer sua meditação, pode lhe ajudar a enfrentar as dificuldades do seu dia ou da sua semana. Então, esse é o convite, não deixe de estudar a sua lição, traga escrito o seu comentário, quando chegar aqui faça o seu comentário, a sua observação ou a sua dúvida para que a gente possa aprender todos juntos. Não só a gente falando, mas vocês também trazendo suas observações. Isso, pesquise extra, traga para nós, para a gente também ver o seu ponto de vista, né? Vamos encerrar Bem. então, Érico, com a oração. Vamos, a gente agradece aos irmãos que comentaram, Marcelo, outros que comentaram também durante a lição. Convido a todos a, em reverência, fecharmos nossos olhos para levarmos uma prece a Deus. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, nós te damos graças, Senhor, até mesmo pelas dificuldades que nós passamos, porque a gente está começando a compreender melhor que muitas dessas dificuldades são para a nossa purificação. Às vezes a gente tem que batalhar e lutar contra o nosso eu, que deseja fazer o que é incorreto, que deseja pecar, e o Senhor insiste para que façamos o que é correto. Às vezes a gente não te dá ouvido, Senhor, por isso nós clamamos a Ti, que nos dê a força necessária para fazer a Tua vontade, para que possamos ser purificados por Ti, para que possamos enfrentar as duras provas, Senhor, clamando e dando glórias ao Teu nome. E se em algum momento, ou se durante a nossa vida, tivermos que viver com espinhos em nossa carne, Senhor, que o Senhor nos dê a força necessária para compreender e para ter a maturidade necessária para tomar as decisões corretas, Senhor. Esteja com os Teus filhos aqui na igreja, esteja com todos os Teus filhos na terra, aqueles que estão passando por duras provas, que nós também possamos ser, de alguma forma, algum tipo de alívio, alguma ajuda necessária para cada pessoa, para cada filho Teu. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.